Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Continuando, análise dos resultados que as companhias vêm apresentando para o segundo trimestre do ano de 2022. No caso, hoje, nós vamos dar uma olhada de como se comportou a Copasa, que registrou no seu lucro líquido, no comparativo, primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, uma redução de 23,85%. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com a companhia. E para realizar esse vídeo, vamos nos utilizar da apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022, que foi feito no dia de hoje, dia 3 de agosto de 2022. E para completar nossos estudos, que a gente sempre gosta muito de utilizar, são as informações trimestrais do mesmo período da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Vamos começar aqui pelos destaques financeiros, onde nós vamos fazer um comparativo entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, que é esta barra do azul intermediário, e o segundo trimestre de 2022, que é essa barra de azul mais escuro. Nos chama bastante atenção a evolução da receita líquida da companhia. Veja que frente o segundo trimestre de 2021 ela variou 2,6%, mas veja que ela varia de forma bastante consubstancial frente ao segundo trimestre de 2020, na ordem aí de aproximadamente 150 milhões positivo. Os custos e despesa aumentaram 4,8%, o que nos dá aqui um indicativo interessante na medida que está bem abaixo do fator inflacionário. O EBITDA se manteve em patamar estável, nos mesmos 422 milhões, mas com uma evolução aqui bastante significativa frente ao segundo trimestre de 2020. E o que deixou a desejar foi exatamente o lucro líquido da companhia, que teve uma redução frente ao segundo trimestre de 2021 na ordem de 23,9%. A variação que nós colocamos no início do vídeo é no comparativo semestral, aqui é no comparativo trimestral. Veja que ele se mantém uma certa equidade. Nas receitas por atividade distintas, caso você seja investidor da Copasa, nota aqui, ó, separando água, esgoto e resíduos sólidos, você pode notar que água teve um crescimento de 7,5%. No entanto, esgoto teve uma redução na sua receita de 5,7%, da mesma forma que teve uma redução na sua receita do tratamento dos resíduos sólidos. No total, a variação trimestral do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021 foi de 2,6%. Veja que apesar dessas variações negativas de esgoto e resíduos sólidos, houve uma variação positiva em função do que representa a água. Isso porque as unidades consumidoras aí de água elas são bem maiores, né, do que aquelas unidades onde tem água, mas não tem de fato o tratamento de esgoto ou o tratamento de resíduos. E é em razão disso que foi criado, então, né, o marco do saneamento básico. Com relação aos custos da controladora, observe que nos custos administráveis, aqueles que tiveram maior impacto foi o custo de pessoal, que na verdade, em relação ao segundo trimestre de 2021, houve uma redução de 3,6%, ainda que seja o maior custo da companhia. E aquele que teve mais impacto são serviços de terceiro, positivo agora no caso, em 30,5%. No total, nos custos administráveis, o crescimento foi de 3,3%, justamente por conta do impacto maior aqui dos serviços de terceiros. Quando olhamos para os custos não administráveis, note que o que mais impacta, mas que cresceu 7,9%, é o custo de energia elétrica. E depois, aqui em segundo lugar, o material de tratamento, justamente porque a gente sabe, né, teve esse processo inflacionário, ele é na ordem mundial e muitos produtos têm esse caráter de serem importados, portanto, eles vêm a trazer esse impacto mais significativo, o que significa que, colocando os não administráveis mais os administráveis, como nós vimos anteriormente, o custo total da companhia aumentou no comparativo trimestral em 4,8%. Lembrando que 4,8% nós estamos pegando, na verdade, aqui, o comparativo ao segundo trimestre de 2021. Se nós formos refletir esses impactos para todos os demais trimestres, pode ser que a companhia chegue na ordem superior a 13%. Superando a inflação e superando também a Selic.
Com relação ao resultado financeiro, nós podemos aqui verificar o que a própria companhia tem a dizer sobre eles. E é exatamente por esse fator levantado agora o maior impacto no lucro líquido da companhia. Lucro líquido que no comparativo trimestral, ou seja, comparativo do segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021, teve uma queda de 237,1 milhões para 180,4, reduzindo 23,9%. O EBITDA da companhia, conforme nós vimos, se manteve em patamar equivalente ao mesmo período do ano passado. O setor de saneamento ele é considerado um dos setores estáveis da Bolsa de Valores por razões que a gente considera até um pouco mais simples de se entender, uma vez que as pessoas precisam de água. E a água chega até a residência das pessoas e você use ou não, você no mínimo pagará a taxa menor regulada, ou seja, a taxa mínima. Então você sempre vai receber essa conta na sua porta. Por isso que é considerado um setor estável. No entanto, existe um patamar de investimentos que são realizados, que são impositivos. E veja aqui, ó, a água, 277, esgoto, 175 milhões, e outros aqui 20,9, chegando a, só na controladora, 474 milhões. Se colocar a Copanor, que é uma das controladas da Copasa, note que então esse CAPEX chegaria a 481,7. Isso não significa que com esse investimento é melhorada a infraestrutura para fins de melhoria do componente de arrecadação. Na verdade, não tem. É simplesmente para que seja mantido e em funcionamento, e sendo assim um dos serviços mais caros. Uma das razões, até porque a parte de saneamento, aqui no canal, ela deixa um pouco de interessar. Mas para poder estabelecer um patamar equivalente, que eu acho bastante interessante, num desses momentos, quando viram os resultados, vamos comparar com a Sanepar. E agora vamos ver o que a companhia nos diz sobre o endividamento. E aqui há que se notar que a alavancagem da companhia, nesse patamar de 2 vezes, na relação dívida líquida sobre o EBITDA, é importante que se saiba que ela começa a estabelecer limites para os seus dividendos. Isso por decisão em assembleia da própria companhia. E sobre a composição da dívida, vamos ver o que diz a companhia. Está bem alavancada. Aqui não foi até abordado, mas na realidade é importante aqui saliente que 25% está com IPCA e taxa de referência aqui em 23%. Agora vamos dar uma olhada aqui no cupom médio da companhia, que você pode notar para o segundo trimestre de 2022 chegou a 9,8%, portanto aqui, olhando na média, né, fica abaixo pelo menos da inflação e também da taxa Selic.
E antes de abordarmos as questões mais importantes que foram tratadas quando se levantaram as perguntas e respostas na apresentação da companhia, vamos ver o que ela tem a dizer sobre a remuneração aos acionistas. Portanto, esse anúncio aí é de uma remuneração bastante tímida, como você pode ver aqui, para esse ano aí até agora, né, quase 23 centavos. Companhia que no ano passado pagou 94 centavos e no ano de 2020, R$ 2,78. Então veja que ela ficou até o presente momento bem abaixo das expectativas dos demais anos. Parece aí que ela pode evoluir bastante aqui para o que foi o ano de 2019, conforme eu vou demonstrar em seguida. Principalmente porque a companhia ela tem pago aí, em torno de 5 vezes ao ano e por enquanto ela só fez 2 anúncios. E vamos ver o que a companhia tem a dizer em relação ao seu lucro líquido e essa redução. Sim, aqui se a gente for voltar ali atrás, justamente naqueles 80% que fez reduzir a margem, já tinha sido explicado anteriormente, é o que segundo apresenta aqui foi o que mais impactou no lucro líquido nesse momento. O que eu acredito, para fins de dividendos, eu acredito que aí sim, essas, vamos dizer assim, as provisões, por assim dizer, as provisões trabalhistas, então isso sim, isso veio afetar nesse primeiro momento dos dividendos pagos, aí faz todo sentido, mas não no lucro líquido. Então a pergunta, eu entendi a pergunta era por conta, né, o impacto do lucro líquido em relação aos dividendos, mas não, então aquelas provisões trabalhistas, elas impactam, são do exercício passado, impactam no exercício seguinte, não considerando, nesse caso, os dividendos intercalares, mas impactam com certeza, aliás, impactam nos dividendos e nos dividendos recebidos até agora, e impactam no lucro líquido, mas não impactam nos dividendos a receber nos intercalares. E ainda sobre a remuneração, vamos ver o que a companhia disse quando perguntado. Então, na verdade, tem vários fatores aqui que estão contribuindo para a questão dos dividendos da Copasa. O primeiro deles, então, como a gente falou, são as provisões trabalhistas que aconteceram no final do ano passado, conforme foi descrito aqui. Isso impacta nos dividendos relativo ao lucro líquido do exercício de 2022. O outro aspecto aqui que é fundamental é justamente o fator do endividamento da companhia, aqueles que são vinculados com moedas estrangeiras e outros fatores também, por conta desse descompasso, né, entre a nossa moeda e o dólar, que fez com que houvesse impacto
naquela margem que nós vimos que ficou negativo em 80 milhões. E depois, o que a gente pode considerar é o endividamento da companhia, que ela está numa alavancagem de 2, o que implicou que em assembleia se estabelecesse 25%, esses 25% que foi mencionado aqui, ó, no lucro líquido, para o exercício de 2022, e desta forma isso faz uma compactação dos proventos a serem pagos. Então, pelo olhar que eu estou estabelecendo aqui, me parece que se você é investidor da Copasa, pelo menos neste momento, eu não esperaria grandes proventos até o final do ano de 2022. E agora, trazendo para a nossa tabela dos nossos indicadores, que nós mesmos montamos para o nosso acompanhamento, veja aqui com a receita líquida informada pela companhia, nós tiramos lá das informações trimestrais, uma estimativa aí de 5,8 bilhões até o final do exercício. Veja que ela é muito compatível com o que aconteceu em 2021, e o EBITDA ali já está acusando que isso vá realmente no caminho de se repetir. O lucro líquido podendo estar aqui em 695 milhões, bem acima do que aconteceu em 2021. No entanto, tem uma redução aqui, ó, para 25% do payout da companhia. E se tem essa redução em 25%, a gente pode fazer uma estimativa aqui de 46 centavos que a companhia pode pagar no exercício de 2021. No momento que nós estamos fazendo esse vídeo, a ação está cotada a R$ 12,63 e o patrimônio líquido evoluiu aqui em 3,86% relativo ao ano passado para 7 bilhões. Então isso aí nos dá uma série de indicativos. O primeiro deles é que 46 centavos está acima ali dos 29 que a companhia pagou até agora, então ela pode até evoluir um pouco acima disso, mas talvez não avance muito sobre isso. Mas para 46 centavos, nós teríamos um preço teto aqui de R$ 7,06. Isso porque, e 60 centavos, aliás. Isso porque basta dividir o provento a Serpal 46 por 6%. E porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Como nesse momento a ação está cotada a R$ 12,63, então o dividendo ficaria para esse ano em R$ 13,62, o que realmente não nos interessa. Eu não consegui enxergar o projeto da companhia assim como na linha de evoluir, exceto pela imposição do marco do saneamento. No momento, se em algum momento eu tiver noção assim, muito mais claro sobre o projeto, porque isso não me transpareceu ainda, aí talvez eu veja que possa ser uma possibilidade de investir na Copasa. Veja que o preço sobre o valor patrimonial por ação, 0,68, indicando que a ação possa estar barata, e também que o risco aí é muito pequeno para se investir na Copasa. O problema é justamente o que ela tem a pagar aqui em termos de provento. Neste momento, 3,62 realmente não me interessa. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,90, ou seja, se você investir hoje na ação para esse lucro líquido da companhia, você vai receber aí em torno de 7 anos o valor que foi investido. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje da Copasa, uma companhia aí, pelo menos ela é de um setor perene, como a gente viu pela forma como nós demonstramos. Eu gostaria de saber mais, apurar melhor, assim, o projeto Copasa, ele não ficou algo que me chamasse muita atenção, né, que realmente me cativasse, e além do que, no contexto atual, com os valores que estão aí, tanto da ação e o que se está pagando em proventos, realmente ele não vai no encontro do que a gente prega aqui no canal. Então essa foi a análise de hoje, e eu vou ficando por aqui, deixando, como sempre deixo para você, o meu grande abraço.